Amano é um meio idiota sem esperança, quem todos consideram um personagem figurante sem importância porque ele leva os jogos mais a sério do que seu futuro. Até que a ídolo da escola secretamente começa a gostar dele e fará de tudo para chamar sua atenção. Pronto para um bom mergulho. Tudo começa quando uma garota chamada Tendo de repente se aproxima dele em uma loja de jogos e fala com ele, fazendo seu cérebro dar um curto-circuito por um momento. Porque ele nunca pensou que a garota mais atraente da escola falaria com um inútil como ele. Ele começa a agir como você faz quando fala com uma menina bonita, e falha muitas vezes em pouco tempo, fazendo-o desejar sumir. Ele tenta se explicar para que ela não o veja como um esquisito, mas ela diz que entende e elogia, dizendo que ele é tão perfeito antes de perguntar se ele gostaria de se juntar a ela no clube de jogos, chocando-o. Enquanto isso, em outro local, essa aspirante a Barbie chamada Aguri implora a seu namorado, Tatsuku, para ajudá-la a jogar na máquina de garra para ganhar um bichinho de pelúcia, e o cara termina rapidamente fazendo com que ela... Animado, ele começa a se sentir confiante, pensando que é um cara tranquilo por ter uma namorada tão bonita, mas sem inteligência. A caminho de casa naquela noite, ele surpreendentemente vê Amano parecendo um cachorro faminto, e se pergunta se não é seu colega de classe, que é conhecido por ser um otaku de jogos. Tatsuku está curioso sobre o que ele está fazendo ali naquela hora, mas conclui que um cara horrível e sem graça como ele não pode conquistar uma gata como a dele. Enquanto isso, o Bro está conversando com a Tendo, que está falando sobre o clube de jogos que ela criou. Ela então lhe diz que não sabe porque todos são educados com ela, desde os colegas de classe até os professores. Ela acrescenta que até mesmo Kissanati foi educado uma vez no passado, quando ficou acordada por 3 dias tentando bater o recorde mundial de speedrun. No entanto, Amano diz que isso é tudo mentira, e diz a ela que deve ter havido um bug ou algo assim. Ela diz que é a verdade, e de alguma forma, concordando, ele diz a ela que está realmente surpreso por ela gostar de jogos. Ela responde que não contou a ninguém sobre isso, e revela que na verdade se transferiu para a escola atual porque tem um famoso clube de jogos, embora ele tenha sido fechado antes de ela chegar na escola. Agora, ela conseguiu reativá-lo e tem procurado novos membros que sejam verdadeiros otakus de jogos. Então, ela encontrou Amano. Em seguida, ela pergunta a ele se gostaria de se juntar ao clube de jogos algum dia. Mas antes que ele possa dar uma resposta, Tendo de repente recebe uma ligação da mãe e ela precisa ir embora, dizendo-lhe que haverá na escola no dia seguinte. Mais tarde À noite, enquanto Amano joga, ele de repente pensa na oferta de Tendo e fica animado que isso está acontecendo com ele. Enquanto isso, ele recebe uma notificação no telefone para aceitar ou recusar um pedido de assistência de um jogador desconhecido chamado Mono. No dia seguinte, na escola, enquanto se sente ansioso por encontrar Tendo novamente, ele decide se distrair com o telefone, apenas para ver o mesmo pedido de Mono. Ele também clica em uma opção, mas Tendo de repente interrompe e fica toda amigável. No entanto, ele fica envergonhado quando vê seus colegas de classe olhando para eles e diz a Tendo que eles deveriam ir para o clube de jogos imediatamente. Enquanto eles saem, Tatsuko abre a boca, surpreso que Tendo seja amigo do menino mais inútil da classe. No caminho, Tendo apresenta Amano a outro novo membro do clube, Misumi. Ao se aproximarem da sala do clube, Amano expressa sua surpresa pelo fato de a escola ter aprovado um clube de jogos, ao que Tendo responde que eles na verdade fazem mais como um clube do que a maioria das pessoas perceberem. Logo, eles chegam ao clube, e Tendo os apresenta a Kaze e Nina, os outros membros do grupo. Amano fica surpreso ao ver que o cara está jogando COD, mas Misumi não faz ideia do que isso seja, já que o cabeça oca só jogou Candy Crush na vida. Tendo revela que eles compraram todos os dispositivos e aparelhos na sala com dinheiro de prêmios de competições, surpreendendo os dois rapazes. Ela então pede que eles também peguem e joguem para ver do que são capazes. Eles continuam jogando pelas próximas 2 horas sem parar, fazendo Amano sentir como se sua alma estivesse prestes a ser sugada dele. Enquanto isso, Casey expressa sua surpresa com o jeito de jogar de Misumi, duvidando que seja a primeira vez que ele joga um jogo assim. Mas Misumi confirma que é realmente a primeira vez. Ouvindo isso, Casey o elogia e diz que ele tem potencial para se tornar um jogador de topo. Mas ele se vira para Amano para perguntar o que diabos ele acha que ele está jogando, fazendo ele triste. Eles decidem fazer uma pausa, mas Casey e Nina continuam jogando, fazendo Amano acreditar que eles devem estar usando metanfetamina ou crack. Nesse momento, Tendo pergunta a eles como começaram a jogar, afirmando que, por exemplo, Casey foi treinado arduamente por seu pai mercenário quando era jovem, por isso ele ficou muito bom em Call of Duty. Ela explica também o motivo de Nina, mas quando Amano é perguntado, o descerebrado afirma que não tem uma razão específica. Misumi também diz o mesmo, animando Amano por não estar sozinho, mas ele se sente instantaneamente traído quando Misumi inventa uma razão. Depois disso, Tendo pergunta se eles agora têm informações suficientes sobre o clube, e afirma que não precisam ser muito bons em jogos para se juntarem. O clube foi criado justamente para melhorarem nos jogos. Ela finalmente pergunta se eles vão se juntar ao clube e... Kaze aparece, oferecendo-se para ensinar a Amano o básico do jogo. Amano fica animado por estar fazendo amizade com um amante de jogos e vivendo seu sonho escolar, mas de repente rejeita a oferta, dizendo que o clube não tem o tipo de jogos que ele joga.
No entanto, ele logo começa a se arrepender de ter recusado a oferta para entrar no clube, porque ele nem entende por que fez isso. De repente, ele recebe um pedido de Mono novamente, e ao tentar aceitá-lo, Tendo vem implorar para que ele entre no clube novamente, surpreendendo toda a classe. Tendo então estende a mão para ele, mas Bro prefere aceitar o pedido de Mono a apertar a mão dela. Ele diz a ela que não pode entrar no clube, e quando ela pergunta se isso é porque ele acha que não é bom o suficiente, ele diz que sim, revelando que quer jogar por diversão e não por competitivamente. Ele pede desculpas e diz que, embora estar no clube seja uma ótima ideia, ele quer continuar jogando do jeito que gosta. Isso é uma mensagem dolorosa para Tendo, e ela começa a chorar imediatamente porque é a primeira vez que ela já foi rejeitada. Ela sai com raiva e dor, mas logo escorrega em uma casca de banana e cai enquanto toda a classe observa envergonhada, deixando-a ainda mais embaraçada. Os colegas de classe se perguntam o que acabou de acontecer e começam a odiar a Mano, já que ele é um solitário misterioso que eles não entendem. Na próxima aula, Tasuku não para de encarar a Mano, ainda se perguntando qual é o problema com ele. Mais tarde, durante a intervalo de almoço, Aguri conversa com Tasuku e seus amigos, e ela revela que todos na sua turma estão falando sobre a saga Amano Tendo surpreendendo Tasuku. No entanto, seus amigos ficam surpresos por ele só saber agora e perguntam se os dois estão realmente namorando, já que não parecem ser muito próximos. Tasuku fica surpreso com a pergunta e imediatamente se lembra de quando ela lhe deu uma carta de amor. Ele aceitou naquele dia porque estava sozinho e não tinha motivo para recusar. Enquanto isso, Aguri, que não sabe que está sendo apenas usada para passar o tempo, diz que está bem desde que possa ficar com Tasuku. Depois da escola, eles vão a um arcade e Tasuku se separa da namorada para jogar sozinho. No entanto, enquanto joga, ele de repente tem uma lembrança de quando sempre era zombado quando jovem. Ele se pergunta por quanto tempo terá que continuar vendo essas visões, e então, de repente, avista a Mano, que estavam observando jogar. A Mano começa a agir de forma estranha, com poucas habilidades sociais, e pergunta a Tasuku se ele gosta de jogos, mas ele responde que nunca realmente pensou sobre isso. Tasuku então mostra a ele um jogo que encontrou, e a Mano fica entusiasmado ao falar sobre como o jogo é bom, como se fosse um anúncio pago. Ele recomenda jogar o jogo, mas Tasuku responde que não precisa da recomendação dele, então a Mano se desculpa e sai. No entanto, alguns momentos depois, Tasuku percebe o menino bobo desfilando pela arcade como se quisesse roubar um console de jogos, e ele fica surpreso que um otaku como ele nem sequer saiba circular pela arcade. Ele então aproxima-se dele e diz pra ele vir com ele por um momento, mas a Mano responde com medo que ele é hétero. Tasuku pede pra ele calar a boca e pergunta se ele vai jogar ou não. A Mano imediatamente aceita a oferta e eles vão para a próxima máquina de jogos com a Mano tagarelando sobre como nunca jogou os jogos antes. Ele só veio assistir a demonstrações e foi embora já que não há parceiro para jogar, surpreendendo Tasuku, que não pode acreditar que este foi o idiota que rejeitou a garota mais popular da escola. Ele então pergunta qual é a relação entre ele e Tendo, e a Mano explica tudo o que aconteceu, levando Tasuku a perguntar qual é a diferença entre o jogo que ele joga e o do clube de jogos. Mas a Mano não tem a melhor resposta. Enquanto isso, Aguri se pergunta onde está o namorado dela e de repente vê uma garota de cabelo amarelo espreitando ao redor da arcade. Tasuku e a Mano logo começam a jogar juntos, e mesmo sendo a primeira vez de Tasuku, ele dá uma surra em Amano. Mas ele percebe que Amano está muito feliz e se pergunta por que ele está tão feliz jogando um simples jogo de luta. Tasuku o derrota novamente e sente-se terrível que ele até jogou com um amador assim. Eles continuam a jogar outros jogos, e mais tarde, enquanto fazem uma pausa com a Mano visivelmente aproveitando o momento, Tasuku de repente pergunta se ele está aproveitando a oportunidade para jogar os jogos que não podia jogar sozinho. Mas a Mano fica envergonhado e rapidamente volta ao fliperama pro próximo jogo. Enquanto Tasuku segue, ele de repente vê Tendo e se pergunta o que diabos ela está fazendo lá. Enquanto isso, a Mano de repente vê os amigos de Tasuku e imediatamente sai correndo do fliperama, desejando a Tasuku tudo de bom. Tasuku se pergunta o que acabou de acontecer, e assim que percebe, corre atrás dele. Imediatamente. Logo ele para a Mano e pergunta por que ele fugiu, mas a Mano nega que tenha fugido. Em seguida, ele pergunta a Tasuku por que estaria com ele, já que ele tem uma vida afinal. Tasuku fica irritado e agarra sua gola, dizendo-lhe para nunca mais dizer esse tipo de bobagem para ele. Novamente, ele expressa que também costumava ser um nerd, e todas as diferenças que vê são porque ele se esforçou para ser melhor. Ele também diz que sua ideia de jogar por diversão é só besteira, e que ele deveria parar de jogar de uma vez por todas. Então, finalmente, diz que o jogo de Tendo é uma bobagem, deixando a Mano tão irritado que ele ameaça empurrá-lo da ponte. Ele pode insultá-lo e falar mal o quanto quiser, mas isso não lhe dá o direito de insultar alguém que mal sabe. Ele defende que Tendo é uma garota boa e gentil que convidou alguém tão inútil quanto ele mesmo para o clube de jogos, e diz que ele deveria retirar o insulto. Tasuku implora por sua vida e a Mano de repente percebe que continuar pode levá-lo para a mesma prisão que Epstein. Então ele rapidamente sai e se desculpa. Tasuku imediatamente se lembra de quando guardou suas coleções de jogos e percebe que foi estúpido comparar a Mano a ele mesmo.
Ele então se desculpa, dizendo que nunca imaginou que o mesmo cara que recusou um convite direto de Tendo defenderia o clube de jogos tão apaixonadamente. Depois disso, eles resolvem a disputa e ambos seguem seus caminhos. Enquanto isso, Tasuku logo vê Tendo babando por Amano de longe e fica surpreso que a idol da escola tenha se apaixonado perdidamente por ele. Ele menciona isso pra ela e ela fica envergonhada. Enquanto se afasta, ele planeja provocar os dois, pois isso seria uma boa maneira de atormentar Amano. Ele volta pra sua namorada e ela implora pra que ele ganhe outro bichinho de pelúcia pra ela, mas ele recusa dizendo que já gastou muito dinheiro jogando com outro cara. No entanto, quando ela continua a agir de forma ríspida, ele decide jogar pra ela. Enquanto isso, ele começa a pensar em como o relacionamento deles tem sido sem eventos, mesmo depois de terem namorado por 6 meses. Ele se pergunta por que está namorando com ela e decide perguntar o que ela gostou nele para ter confessado, esperando que ela falasse do rosto dele ou algo assim. No entanto, ela diz a ele que gostava dele desde a antiga escola, no dia em que ele ganhou o primeiro pelúcia pra ela. Ele ficou chocado porque ele era um perdedor sem dinheiro naquela época e não tinha esperança, por isso só foi ao fliperama para se distrair naquele dia. Ele sai correndo imediatamente, sentindo-se envergonhado e de repente começa a achá-la mais fofa do que antes. No dia seguinte, Tasuku aparece na sala de aula como se tivesse acabado de derrotar o Ender Dragon em Minecraft e encontra Amano para lhe dizer que gostou do dia anterior, surpreendendo ele. Então ele pede a Amano para garantir que recomende outro bom jogo que encontrar. Os amigos de Tasuku ficam surpresos e perguntam quando eles começaram a se dar bem e por que ele parece tão feliz. Ele revela alegremente que agora está no modo de jogo. Alguns dias depois, Tasuku vem confrontar Amano sobre um jogo que ele havia recomendado a ele, dizendo que foi chato pra caramba, mas Amano está mais animado pelo fato de ele ter tentado o jogo mesmo assim. Tasuku continua a explicar que o jogo era inicialmente bom e interessante, mas terminou de uma maneira terrível que o fez se arrepender de ter jogado. Amano pede desculpas e diz que também acha que os jogos dos produtores são ruins, mas têm esse charme inexplicável. No entanto, Tetsuko não entende o que ele quer dizer, então Amano compara isso a como é irracional se apaixonar. Tetsuko lembra ao idiota que ele não passa de um virgem inútil que está aqui dizendo a um cara com um diploma em desenvolvimento de enredo sobre amor. No entanto, Tasuku imediatamente retira suas palavras e pergunta o que está acontecendo entre ele e Tendo, chocando Amano porque ele não sabe o que ele quer dizer. Tasuku pergunta se ele percebeu que Tendo tem o seguido desde que ele a rejeitou e o cara bobo responde que só a vê de canto de olho às vezes. Tasuku fica surpreso por eles não estarem se vendo, mas aconselha que tomem cuidado para não se desencontrarem tanto a ponto de perderem totalmente o contato. Então, Amano recebe uma notificação e pergunta a Tasuku se ele se importa se ele jogar um pouco. Enquanto ele joga, Tasuku vê seu apelido, Shout, e pergunta por que ele está usando isso. E Amano responde que não gosta de usar seu nome verdadeiro online, então decidiu usar a forma curta do nome de solteira da mãe. Ouvindo isso, Tasuku chama-o de patético, pois esperava uma razão mais legal do que o lixo que ele acabou de despejar da boca. Ele continua perguntando sobre sua parceira, Mono, e Amano revela animadamente que tem jogado com ela desde que começou o jogo. Ele acrescenta que é muito empolgante sentir-se próximo de alguém que você não conheceu pessoalmente. Mas ao ouvir isso, Tasuku pensa que o cara ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele sugere que Amano talvez precise de uma reabilitação antes de poder começar a aproveitar o romance entre ele e Tendo. Amano instantaneamente se sente como cocô de cachorro ao se comparar com Tendo, mas Tasuku diz a ele que quer ajudá-lo a evoluir estando no modo solitário. Ele então agarra Amano e sugere que ele comece conversando com uma garota atraente que gosta do mesmo tipo de jogos que ele joga. Após a escola, Tasuku o leva para a próxima aula para mostrar-lhe uma otaku solitária como ele chamada Chiaki, e diz para ele ir falar com ela. Amano recusa. Mas enquanto Tasuku tenta empurrá-lo para a sala, a Guri aparece e chama Tasuku, perguntando se ele não vai passar o dia com ela hoje. Então ele precisa ir embora. No entanto, ele diz a Amano que ele tem que falar com Chiaki. Poucos momentos depois, enquanto ele está na entrada, um estudante zomba dele sobre ir encontrar Tendo, mas o cara responde que não tem nada a ver com ela e revela que veio falar com outra garota, o que faz Tendo derreter em seu próprio... Ele que não, que é algo pessoal. Não, ele veio fazer amizade com a garota ao lado dele. Isso quase derruba Tendo, mas ele rapidamente a segura e ela sai correndo, chamando-o de idiota. Ele então se vira para Chiaki, mas ela instantaneamente encolhe na cadeira se perguntando quem ele é. Então ele fala sobre o jogo que ela está jogando atualmente, surpreendendo-a. Eles se encontram do lado de fora mais tarde e começam a ter uma conversa muito entediante. Ela de repente percebe que ele pode ser do clube de jogos e rapidamente pede desculpas, dizendo que não está interessada, mas Amano diz que não é de lá, já que ele também foi convidado a entrar no clube. Os dois logo percebem que têm razões semelhantes para não quererem se juntar. O clube, e devido a essa química que compartilham, eles se tornarão muito bons amigos que adoram falar sobre jogos. Mas antes que possa chegar a qualquer estágio de desenvolvimento de enredo otaku, eles começam a brigar sobre suas preferências individuais em jogos.
Tasuku consegue resolver a disputa deles, mas outra discussão logo surge. Enquanto Tasuku tenta impedi-los novamente, Amano responde que eles são gamers solitários com nada além de egos inflados, então não conseguem ceder quando se trata de jogos. De repente, Amano percebe Aguri emanando uma aura ameaçadora enquanto os observa da entrada. Mas Tasuku, que não se lembra de que devia encontrar-se com a namorada, começa a elogiar Chiaki sobre a aparência dela. Ele diz que gosta do cabelo dela do jeito que está, mas sugere que ela ficaria melhor com o cabelo mais curto, deixando-a lisonjeada. Enquanto isso, Amano teme por Tasuku ao perceber que Aguri está prestes a explodir, mas ele também não percebe que Misumi e Tendo estão espionando, com Tendo se estressando sobre o que está acontecendo entre ele e Chiaki. No caminho de volta para casa naquela noite, Tasuku observa que sua namorada está incomumente quieta hoje. Ela de repente pergunta o que ele estava fazendo na sala de aula mais cedo, e ele responde que estava resolvendo disputas entre dois otakus. Ela então pergunta qual é a história com Amano, com quem ele tem passado o tempo ultimamente, ao que ele responde que eles estão apenas falando sobre jogos, mas isso não deixa Aguri mais tranquila. O próximo. Um dia todos começam a falar sobre uma nova garota que parece ser tão fofa, deixando Tasuku se perguntando o que está errado. Amano vem ao seu encontro para perguntar sobre a expressão de Aguri no caminho para casa ontem, mas ele responde que ela estava bem normal. No entanto, ele se pergunta por que Amano está perguntando sobre ela. Naquele momento, Chiaki de repente os chama, e ao vê-la, quase perdem o fôlego com sua beleza, perguntando-se quem ela é. Logo percebem que é a garota que anteriormente tinha algas no cabelo. E Tasuku fica surpreso que seu pequeno conselho a transformou em uma gata. Ele diz que ela está super fofa, mas Amano se vira usando seu ultra instinto apenas para encontrar Aguri correndo triste, então ele a segue. Enquanto Amano procura por Aguri, ele encontra Tendo começa a se desculpar como um idiota. Mas o cara não dá a mínima para o que ela está dizendo e pergunta se ela viu uma garota com belos atributos. Ela diz para onde ele deve ir e ele agradece enquanto se prepara para continuar a perseguição. Mas Tendo pergunta por que ele está atrás dela e ele responde que é algum drama de relacionamento, quebrando imediatamente o coração dela. Amano logo encontra Aguri e a convida timidamente para tomar chá com ele. O café ele tenta convencê-la de que não é o que ela pensa que está acontecendo entre Tasuku e Chiaki. E ela instantaneamente fica animada. Ela vai buscar outra bebida, mas ao voltar vê o impensável. Em seguida, Tendo pensa sobre sua rotina diária. Ela acorda às 5h30 e sai de casa para uma corrida, pois amanhã é um momento de enriquecimento pessoal para ela. Depois disso, ela toma banho e passa para seus estudos matinais, depois para o café da manhã, e em seguida, rapidamente se prepara para sair para a escola. Ela não é do tipo que se preocupa com a aparência porque se importa mais com o que vem de dentro. Depois disso, ela vai para a escola e ao chegar, a primeira coisa que faz é socializar com suas amigas. Durante o intervalo, ela ajuda seus professores, não porque esteja preocupada com pontos, mas sim porque valoriza a experiência que obtém disso. Então vem o mais deprimente. Parte onde os caras mais feios da escola se confessam pra ela, mas ela acaba recusando seus pedidos respeitosamente. Em seguida, ela vai para o clube de jogos, onde é secretamente membro, para aprimorar suas habilidades de jogo com os outros membros. Depois ela volta para casa, estuda um pouco mais, joga mais um pouco e finalmente vai para a cama cedo para o dia seguinte. No entanto, recentemente, desde que começou a se apaixonar por Amano, ela acorda por volta das 5h30 de um sonho sobre Amano. Rola na cama como uma boba de vergonha e volta a dormir, só para acordar às 7 horas. Ela corre com a lição de casa, toma café da manhã e então se prepara rapidamente para a escola. Agora ela está mais preocupada com sua aparência e corre para a escola meio preparada. Na escola, ela não socializa mais com os amigos e se esconde do Amano sempre que o vê, enquanto deseja sua salsicha. Durante os intervalos, ela evita conversar com as amigas, e quando ajuda os professores, toma o caminho mais longo para poder ver Amano. Na parte mais deprimente, ela agora fica vermelha como ketchup quando o cara que ela rejeita pergunta se ela está interessada em ninguém. Depois da escola, no clube de jogos, ela se distrai durante os jogos. Nina percebe isso e diz que ela tem estado distante ultimamente, ao que ela responde que sua mente tem divagado sobre muitas questões não relacionadas com Amano. Casey de repente a informa que ela tem perdido sua vantagem, e não é tão boa quanto costumava ser. Eles lembram que ela é a presidente do clube, e não pode se dar ao luxo de relaxar, então ela decide melhorar. Mas naquela noite, enquanto se prepara para dormir, ela começa a pensar no Amano de novo, esperando que ele venha ao clube de jogos no dia seguinte. Essa idiota fica nisso até as 2 da manhã. No dia seguinte, no clube de jogos, enquanto joga com Misumi, ele pergunta se ela ouviu algo sobre o relacionamento entre Chiaki e Amano. Ao ouvir isso, Tendo troca de anime para mangá instantaneamente e perde o jogo terrivelmente. Tendo logo fica preocupada com seu desempenho recente, e ela raciocina que mudou seu estilo de jogar desde que Amano disse que a parte mais importante dos jogos é se divertir. Ela de repente fica envergonhada ao pensar nele, e começa a andar o mais rápido possível até ser de repente parada pelo próprio cara de quem está fugindo. Ela tenta se recompor diante dele e pergunta se ele está fazendo compras. Amano responde que ficou jogando o dia todo, então sua mãe gritou com ele e pediu-lhe para ir tocar na grama.
Tendo sugere que ele dê uma volta com ela em vez de vagar por aí como um vagabundo. Porco, mas ele recusa timidamente, dizendo que uma garota bonita como ela não deveria ser vista com um macaco como ele. No entanto, Tendo, não querendo permitir que ele a rejeite desta vez, se aproxima dele para perguntar se ele a odeia, mas ele diz que não, deixando-a vermelha. Imediatamente, embora ele diga a ela que não quer incomodá-la com mais rumores circulando. Ele imediatamente tenta sair, mas ela o puxa de volta e diz que só quer uma caminhada e não encontro. Então ela se vira para sair, pedindo a ele para segui-la. Eles se dirigem para o fliperama, e no caminho, Amano diz a ela que nunca soube que ela ia ao fliperama, e ela responde que vai sempre que o clube não se reúne. Ela pergunta sobre ele, e ele diz que sempre achou que não gostava até ter a chance de ir com alguém recentemente. Ao ouvir isso, Tendo pensa que ele está falando sobre Chiaki, mas ela se convence de que deve ser Tasuku. No caminho, Amano para na máquina de agarrar, e quando ele pergunta se ela também adora jogar, Tendo imagina que ele e Chiaki devem ter jogado juntos e se beijado enquanto jogavam. Ela fica nervosa e começa a bater a cabeça em uma máquina. Amano de repente pergunta se ela gostaria de jogar jogos de moedas, e Mano arrisca imediatamente 500 ienes para jogar, surpreendendo-a. Ele ganha mais moedas, e Tendo não querendo ser vista como lixo, decide jogar também. Ela sugere um desafio, e quem acabar com a maior quantia em 30 minutos vence. Eles começam a jogar imediatamente, e enquanto Tendo volta com um saco cheio de moedas, Amano retorna como um mendigo pedindo por esmola. No entanto, Tendo continua insatisfeita, mesmo tendo ganho, e ela se pergunta por quê. Uma moeda cai dela, e Amano pede para usá-la em um jogo no qual ele apostará o desafio deles. Tendo fica surpresa e diz que pensou que ele não fosse do tipo que se interessa em vencer. Mas Amano responde surpreendentemente que se é um desafio, ele tem que ganhar, ou isso não seria divertido. No entanto, ele perde o jogo, ficando triste. Enquanto isso, Tendo acha difícil entender isso e pergunta por que ele ficou triste quando perdeu, mesmo tendo recusado seu convite para entrar no clube, porque ele não queria jogar para ganhar. Ela diz que pensava que ele só se importava em se divertir e não ganhar, mas Amano responde que também se importa em ganhar, o que Tendo acha ridículo. Amano continua dizendo que se ele não se importasse com ganhar, não haveria diversão em jogar videogames, surpreendendo Tendo. Isso a leva a perguntar por que ele não quer entrar no clube então, e ele diz que é simplesmente porque não tem a tenacidade necessária para vencer. Tendo então pergunta se ela e os outros no clube são bobos por sempre se preocuparem tanto com ganhar e perder em videogames. Mas Amano responde animadamente que desfrutar das vitórias e se preocupar com as derrotas é a maior emoção em jogos, iluminando imediatamente o rosto de Tendo ao perceber que ele não tem nada contra o clube. Depois, Tendo levanta-se e diz: "Isto é tudo por hoje", porque está ansiosa para ir para casa e jogar imediatamente. De volta à situação no café. Poucos momentos atrás, enquanto Tasuku e Chiaki caminhavam juntos na estrada, com Tasuku se perguntando para onde Amano foi com a namorada. Chiaki diz que quer conversar com ele sobre desenvolvimento de jogos, levando-o a perguntar se ela está desenvolvendo um jogo. Ela responde que sim, e Tasuku a aconselha a falar com alguém que obviamente sabe mais sobre jogos, referindo-se a Amano. Mas ela responde que não se importa com aquele idiota. Nesse momento, Chiaki recebe uma notificação em um jogo, e enquanto ela tenta jogar apressadamente, Takasu vê Mono como o apelido dela, deixando-o a pensar onde já o viu antes. De repente, ele se lembra de Amano falando sobre o mesmo nome, e então ele verifica quem é o parceiro de jogo de Mono, apenas para descobrir que é Sachi, o apelido de Amano. Foi nesse momento que Amano e Aguri os viram em uma posição amorosa. Tasuku pergunta a Chiaki há quanto tempo ele conhece Sachi, e ela responde que ele é amigo dela desde que ela começou a jogar o jogo. Ela acrescenta que é empolgante se comunicar com alguém que ela nunca viu, a mesma declaração que Amano fez sobre ela, surpreendendo Tasuku, porque isso só pode ser destino. Ele então pergunta o que ela pensa sobre Amano, mas ela responde que o odeia mais do que Tanjiro odeia Muzan. Mais tarde, enquanto estão do outro lado de um parque, Tasuku insiste, perguntando se ela realmente não gosta de Amano, e ela responde que preferiria pular do Burj Khalifa do que ficar em uma ilha deserta sozinha com ele. Tasuku então pergunta como ela chegou a sua apelido, e ela repete a mesma coisa que Amano havia dito a ele, fazendo-o perceber que os deuses do anime devem tê-los destinado a ficar juntos. Ele se pergunta por que eles ainda não estão namorando e deseja que houvesse uma maneira de resolver isso o mais rápido possível. Nesse momento, ele de repente tem uma ideia e fica nas nuvens só de pensar nisso. No dia seguinte, ele reúne Amano e Chiaki depois da escola e compartilha seu plano de formar um grupo de encontro de gamers onde os jogadores de videogames se reunirão e se divertirão jogando exatamente como eles querem. Os dois acham essa ideia muito legal. Mas há um problema, eles ambos não querem se ver no grupo. Vendo que esses esquisitões não vão parar de brigar, ele diz que o grupo não será apenas para falar sobre jogos, mas eles também estarão autorizados a debatê-los, surpreendendo-os. No entanto, Amano afirma que 3 deles não são suficientes para um grupo de encontro, e Tasuku diz a eles que há mais uma pessoa. Tendo entra nesse momento, e ela fica paralisada ao ver que Amano e Chiaki estão ambos no grupo, mesmo que tivessem recusado entrar no clube de jogos dela. Ela pergunta se eles escolheram o grupo de encontro em vez do clube de jogos por causa um do outro, e os idiotas responderam inocentemente que sim, chocando Tasuku e
Tendo, ela imediatamente diz que não pode estar aqui, mas isso vai estragar o plano de Tasuku de colocar Amano em uma situação de comédia romântica com duas gatas, enquanto também o ajuda a ficar de olho na relação entre Aguri e Amano. Ele rapidamente pega um lugar para Tendo para garantir que ela fique e então inicia uma conversa sobre o jogo de Chiaki. Desenvolvimento. Chiaki revela seus medos de que seu jogo possa acabar não sendo tão popular quanto ela imagina. Mas Amano dá um conselho de nível de especialista da indústria, que imediatamente dissipa seus medos. No entanto, os dois logo continuam se odiando. E Amano diz que não se importa com os fracassos que ela chama de jogos mesmo. Tendo percebem uma certa química entre os dois. Mas Tasuku de repente sussurra para ela que ela é a razão pela qual Amano começou a conversar com Chiaki, já que ele queria falar com ela, e decidiu tentar com outra gamer primeiro. A expressão de Tendo muda imediatamente, e Tasuku sorri porque finalmente a conquistou também, surpreendendo Amano e Chiaki, que acham que há uma faísca entre eles. Enquanto isso, eles não sabem que Aguri está na porta observando-os. Ela chama Amano, e ele se levanta para sair imediatamente. Depois que ele sai, Chiaki comenta que nunca soube que Amano tinha uma namorada tão fofa, pois ela também os viu juntos outra vez, chocando Tasuku e Tendo. Os dois saem correndo, imediatamente sentindo-se péssima com o novo acontecimento. Amano e Aguri vão ao café, onde ela começa a chorar e culpá-lo por assegurar que Tasuku gostava dela. Logo tudo fica caótico, e o garçom vem adverti-los para pararem com o barulho. Quando Aguri se acalma, Amano comenta que nunca soube que Tasuku era tão galanteador. Ele então pergunta se ela ainda gosta dele, e ela diz que sim, levando Amano a perguntar por que ela não procura alguém que parece ser mais compatível. Ela responde que o amor não é algo que você escolhe fazer. Em vez disso, você se apaixona, surpreendendo Amano. Então ele segura a mão dela e promete garantir que os dois voltem juntos. Eles de repente percebem Chiaki olhando para eles nessa posição suspeita, chocando-os. Amano rapidamente sai para encontrá-la e faz algumas acrobacias para desescalar a situação. O cérebro de peixe logo volta e se gaba para Aguri que ele acabou de resolver isso, dizendo a Chiaki como ela é a namorada mais atenciosa do mundo, e que não há outra garota tão bonita e fofa quanto ela. Aguri está empolgada por ter feito isso por ele, então promete fazer tudo ao seu alcance para ser a ala perfeita para ele com Tendo. Enquanto isso, no fliperama, Tasuku não consegue parar de pensar que Amano e Aguri podem estar se envolvendo, não importa a desculpa que ele tente dar. No dia seguinte, Amano encontra Tasuku para dicas sobre como vencer um jogo de simulação de namoro com o qual está tendo dificuldade, e ele lhe diz que deveria estar mais focado em conversar com garotas reais do que se estressar com algo que não é real. No entanto, Amano responde que não tem os atributos faciais para falar com Tendo, mas Tasuku tenta convencê-lo de que ele já está falando com ela, já que os dois foram juntos ao arcade. Enquanto isso, Amano não acha que isso conta e se pergunta se esse cara está tão preocupado com ele e tendo para também se aproximar dela. Mas o Mano expressa o quanto ele realmente quer que eles se deem bem, fazendo Amano pegar sua mão de emoção ao perceber que Tasuku realmente se importa com ele. Chiaki entra nesse momento e vendo Amano novamente em uma posição suspeita com um cara, sai correndo se perguntando: por que você é gay? Tasuku corre atrás dela imediatamente. Eles se encontram no café e Tasuku, pensando em toda a situação, não consegue acreditar que está saindo com Chiaki novamente. Chiaki de repente diz que ainda não entende como Amano tem uma coisa tão fofa, namorada, e Tasuku finge estar surpreso também. Chiaki então começa a falar sobre como Amano estava se gabando de sua namorada, chocando Tasuku, que pergunta se ela tem certeza de que não estava ouvindo outra coisa. Chiaki afirma que ele estava mesmo se gabando de sua garota, e a expressão de Tasuku muda. Chiaki percebe e pergunta o que está acontecendo, mas ele diz que deveriam falar sobre algo diferente. Ele tenta falar sobre Amano, mas Chiaki diz que gostaria que aquele cachorro acabasse na lista de vítimas do Truck-kun. Tasuku muda de assunto e pergunta o que ela pensa sobre Tendo. Enquanto isso, Amano e Aguri entram de fininho e sentam-se por perto. Em resposta à pergunta de Tasuku, Chiaki diz que é um lixo comparada a Tendo e deseja que possam ser amigas algum dia. Ao ouvir isso, Tasuku diz que ela já deveria sair com Amano, fazendo-a se perguntar por que ele disse isso. Ela também devolve a pergunta sobre Tendou, e ele responde que ela é impecável, chocando Chiaki, já que ela pensa que isso confirma que ele gosta dela. No entanto, Tasuku diz pra ela não se preocupar, dizendo que ainda escolheria Chiaki em vez de Tendo porque ela parece perfeita aos seus olhos. Chiaki fica imediatamente envergonhada e sai correndo, deixando-o surpreso, então ele a segue rapidamente. Enquanto isso, Amano e Aguri ficam chocados porque agora confirmaram que Tasuku está traindo. Em seguida, Aguri senta-se como se tivesse acabado de sobreviver a um ataque zumbi, ainda declarando que ama Tasuku. Amano pergunta o que ela fará agora, mas Aguri devolve a pergunta, perguntando sobre seu progresso com Tendo. Acontece que Tendo ainda se vê como um trapo indigno de ser seu amigo. Aguri responde que ele teria que falar diretamente com Tendo, o que o leva a perguntar como ela confessou a Tasuku. Ela cora imediatamente e diz que foi até ele audaciosamente para perguntar se queria namorar com ela.
Aguri finalmente aconselha que se ele realmente quer ser amigo de Tendo, não terá problema em dizer isso a ela. Então Amano fica determinado a falar com Tendo como um homem no dia seguinte, sem se importar com o que vai acontecer. No dia seguinte, na escola, Tendo rejeita outro perdedor brutalmente e Misumi, ao ver isso, encontra-se com ela para conversar sobre isso. Ela diz a ele que faz isso porque não quer dar falsas esperanças a eles, pensando que ainda possam ter uma chance com ela. Misumi então diz a ela que observou que ela parece ter desenvolvido o hábito de ser indiferente a tudo recentemente, e a aconselha a ser um pouco mais aberta em suas reações, pois esse é o ideal de Tendo. Então ela decide seguir o conselho dele. Mais tarde, naquela noite, Amano continua falhando em um jogo de simulação de namoro, e ele interpreta isso como um sinal de que talvez não seja fundamentalmente compatível com Tendo. Nesse momento ele recebe algumas mensagens de Aguri e Tasuku torcendo por ele para o dia seguinte, e ele agradece pelo apoio. Em seguida, ele volta ao jogo, muda a estratégia e surpreendentemente vence. Ele fica empolgado e está grato aos seus amigos por o ajudarem a conseguir isso, e ele fica mais confiante sobre sua confissão no dia seguinte. No dia seguinte, Amano percebe que Tasuku contou a todos sobre sua intenção, e ele fica de alguma forma irritado porque nunca quis isso. No entanto, Tasuku lhe diz que está fazendo isso por seu futuro, porque uma vez que ele estabeleceu uma amizade com Tendo, ganhará o respeito de todos que os virem juntos. Ao ouvir isso, Amano fica animado e pede desculpas por ser míope. Antes, durante a aula, as diferentes partes envolvidas nesta saga começaram a analisar o potencial do pedido de amizade de Amano. Aguri fica tão perturbada que quase enlouquece na sua cadeira, pensando sobre toda a situação. Chiaki, no entanto, se pergunta por que Amano está fazendo um pedido a Tendo quando ele está namorando Aguri. Mas ela conclui que, como há um boato sobre Aguri e Tasuku, ela deve estar enganando Amano, que não passa de um tolo em toda essa equação. Enquanto isso, Tasuku revela seu motivo oculto para fazer isso, que é ver se Aguri está traindo ele com Amano ou não. Ele especula que se ela ficar feliz ao ver Amano e Tendo se tornarem amigos, então ela não está traindo. Mas se ela mostrar qualquer sinal de ciúmes, significa que ela está traindo ele. Aguri também decide observar a expressão de Tasuku, enquanto Chiaki está determinada a descobrir a verdade entre os três. Ao mesmo tempo, Tendo está preocupada com o motivo pelo qual Amano pode querer vê-la após escola. Ela pensa que ele pode estar planejando acabar com a amizade deles, já que ele está cansado de suas insistências. No entanto, ela decide manter a cabeça erguida e manter sua dignidade, não importa o que aconteça. Chega! Imediatamente o sino toca e todos correm para o local. No entanto, enquanto Tendo vai para lá, ela tenta se acalmar o máximo possível, lembrando-se do conselho que Misumi deu. Ela logo chega à classe 2F e chama Amano, que fica surpreso ao ver todos esperando para ver o que vai acontecer. Tendo pergunta por que ele pediu para encontrá-la, e enquanto ele tenta responder, ela fica muito ansiosa. Amano também começa a imaginar que ela está definitivamente prestes a rejeitá-lo. Enquanto isso, Tasuku e Aguri observam as reações um do outro, e vendo o pequeno desgosto em suas faces, cada um assume que o outro está traindo. Amano de repente a convida para sair, e Tendo sem perceber que era isso que ele ia dizer, responde sim, chocando toda a classe. A partir daí, Amano se torna a atração da classe inteira, pois todos continuam olhando para ele como se ele tivesse ganhado o Grammy por engano. Tasuku menciona isso a ele, e ele responde que a culpa é dele por estar recebendo tanta atenção. No entanto, Tasuku diz a ele que ninguém poderia ter pensado que ele passaria da amizade para um relacionamento tão rapidamente. Tasuku então diz que nem sabe o que dizer para Aguri porque o cara de quem ela gosta está com Tendo. Amano se pergunta o que isso significa, mas logo pensa que ele quer dizer que o cara de quem Aguri gosta, que é ele, está com Tendo. E Amano conclui que ele deve realmente estar traindo. Mais tarde, Amano pensa em revogar sua confissão para tendo-se todos continuarem a achar que eles estão namorando, já que foi tudo um erro desde o início. Ele cruza com Tendo ao sair, mas se desculpa embaraçosamente antes que ela possa dizer algo. Enquanto ele caminha pelo corredor com todos olhando para ele, de repente vê Chiaki acenando para ele vir de longe, e ele vai para encontrá-la, perguntando-se o que diabos ela quer. Chiaki elogia sua atitude no dia anterior e está animada que ele finalmente terminou as coisas com Aguri, que ela achava que estava enganando-o. Mas Amano não entende do que ela está falando. Mais tarde ele encontra Aguri, que o olha como se devesse arrancar sua cabeça, e ele rapidamente se desculpa para evitar ser morto, mas ela diz que estava apenas brincando. Amano, no entanto, não acredita nisso, e Amano responde que ela não pode ficar pulando por aí como uma vaca, quando acaba de confirmar que seu namorado está traindo. Amano, no entanto, diz que ela não pode simplesmente tirar uma conclusão apenas pelo olhar supostamente culpado dele, mas ela pergunta a ele por que mais Tasuku ficaria em pânico ao olhar para ela, se não fosse porque ele estava traição. Ela então culpa Amano como a razão de sua má sorte, já que tudo isso aconteceu quando ela começou a falar com ele, fazendo Amano pensar que deve realmente ter um problema. Aguri então pergunta o que ele quer que aconteça com Tendo, ao que ele responde que está pensando em terminar as coisas com ela. Mas Aguri diz que isso depende do que ele realmente quer, e ele não deve deixar que outra pessoa decida algo tão
importante para ele. No dia seguinte, Tendo está no telhado, em pânico enquanto espera por Amano, perguntando-se por que ele pediu para se encontrarem. Assim que ele chega, pergunta a ela se realmente o odeia. Tendo fica ainda mais embaraçada e diz a ele que sabe que ele quer retirar sua confissão. Ela o aconselha a fazê-lo, se é isso que ele quer, pedindo desculpas por ter se permitido ser apanhada na... momento. No entanto, ele de repente diz que está feliz por ela não o odiar, e então aproveita a oportunidade para convidá-la para um encontro, chocando-a. Ela imediatamente assume uma postura correta, se perguntando se aquilo foi um deslize ou algo do tipo. Mas ele diz que falou aquilo já que estão em um relacionamento, afinal de contas, deixando-a envergonhada. Ela concorda com o encontro e sai correndo imediatamente de vergonha. No dia do encontro, os dois patetas vão para um arcade e depois de algumas atividades intensas de jogos, Tendo pergunta o que devem fazer em seguida. Bro traz um mapa dos andares do arcade e ao ver uma piscina, ele rapidamente o cobre para que Tendo não a veja. Vamos lá, cara! No entanto, ela chama a atenção dele para a piscina, sugerindo que eles deem uma olhada. Ele fica envergonhado e quase discorda porque seus olhos feios não deveriam ser dignos de contemplar o corpo dela. Mas ela o chantageia para concordar, dizendo que ele só não quer vê-la de maiô. Na beira da piscina, Tendo aparece de maiô, parecendo incrível. E ao vê-la, Amano perde imediatamente um neurônio. O idiota agradece a ela por esta oportunidade, mas ela lhe diz que o que as pessoas normais fazem é elogiar sua aparência. Logo vem uma garota e um cara brincando na piscina, se molhando, e Tendo sugere que joguem o jogo também. Quem conseguir molhar a outra pessoa primeiro ganha. Assim que começam a jogar, Tendo ganha molhando Amano completamente, mas de repente vem o casal que estão imitando ficando suspeito. Então decidem que é a hora de sair da piscina para jogar um jogo diferente. Eles de repente veem dois caras tentando arriscar Chiaki, mas ela foge deles por serem feios, e vem segurar firme os melões de Amano perguntando por sua ajuda. Os caras saem imediatamente ao ver que ela tem um namorado, mas Tendo fica com ciúmes ao ver como os melões de Chiaki estão pressionados na mão de Amano. Percebendo isso, Amano chama a atenção de Chiaki para o fato de que ele está em um encontro com Tendo, e Chiaki responde que sabe, levando Amano a perguntar por que diabos ela ainda está segurando-o dessa forma se sabe. Mas Chiaki responde que o namoro deles não passa de uma mentira, afinal. O que você quer dizer com isso? Após isso, Amano pergunta a Chiaki por que ela está aqui, e ela responde que sua irmã a convidou, mas elas se separaram e ela está preocupada com ela. Tendo se oferece para ajudar a procurar sua irmã, mas quando Amano diz que também ajudará, ela lhe pede que deixe isso com ela, enquanto ele desce para o andar térreo para esperá-la para o próximo conjunto de jogos. Amano sai imediatamente como um menino obediente, fazendo Chiaki se perguntar se isso é o que namorar implica. Depois de um tempo, Tendo e Chiaki aparecem enquanto Amano espera, e ele se pergunta por que Chiaki ainda está com ela. Chiaki explica que aconteceu que sua irmã já foi para casa e então ela sugeriu que poderia ajudá-lo a fazer Tendo mais feliz. Mas Amano percebeu que isso era apenas um esquema para se juntar a eles. Mais tarde, enquanto jogam um jogo de corrida de carros, Amano recebe uma roleta de bombas, que deveria usar a seu favor para explodir seus oponentes, mas ele a usa abruptamente, só pela diversão. No entanto, ele se sente terrível no caminho de casa, pensando que Tendo deve estar envergonhada de sua estupidez. No entanto, ela ri, dizendo que é disso que gosta nele. Eles entram juntos em um momento ousado de confissão que seu rosto solitário não deveria se preocupar. Enquanto isso, em outra escola, uma garota chamada Konoha fica estranha após se encontrar com as integrantes do conselho estudantil, animada porque todas são garotas muito fofas que ela não se importaria de tocar. Ela se disfarça de velho e vai à loja de jogos para verificar alguns jogos que não são adequados para o público. Enquanto ela verifica alguns jogos para comprar, de repente vê dois caras desconhecidos chegando, que são Misumi e Amano. Ela rapidamente se esconde e vendo suas uniformes, ela percebe que é a mesma escola que Tendo está frequentando. Logo começa a idolatrar Misumi, mas acha que Amano é um personagem de aparência horrível que não ganha atenção em dating sims. Misumi de repente pede um jogo para Amano, recomendação, e ele fica envergonhado com o pedido, já que nunca lhe pediram isso antes. Amano pergunta se há algum jogo de que ele goste e Misumi mostra-lhe um que encontrou. Amano fica animado, dizendo que o jogo era tão bom que o privou de sono por uma semana até ele terminá-lo. Enquanto isso, Konoha, que ainda está escutando, fica desapontada com a escolha e tenta sair, mas ela fica mais curiosa quando Amano de repente diz a Misumi que, embora o jogo seja bom, ele não o recomendará. Amano pergunta se ele quer aprender o que torna os jogos de simulação de namoro bons, e Misumi responde que sim, dizendo que ninguém no clube de jogos sabe muito sobre isso. Amano então vai buscar outro, e quando Konoha ouve o nome, ela fica chocada por ele estar recomendando isso, já que o jogo é antigo, mas ela se diverte quando Amano dá a razão para recomendá-lo. Ela também pega o jogo e se deita no sofá em casa, pensando sobre o que aconteceu mais cedo. Ela fica envergonhada e mente, dizendo que pegou o jogo emprestado de uma amiga quando sua irmã Chiaki vê o jogo, mas Chiaki diz para ela parar com as mentiras enquanto aponta sua atenção para a etiqueta de preço no jogo. Após isso, Tasuku decide chamar todos para se reunirem e resolver um mal-entendido de longa data entre
Enquanto isso, há alguns dias, Chiaki mostrou a Amano e Tasuku um jogo de tabuleiro de romance que ela descobriu e sugeriu que jogassem juntos na casa dela. No entanto, Tasuku teve uma de suas ideias bobas e sugeriu que eles convidassem Tendo e Aguri para se juntar, para tornar tudo ainda mais alegre. Mas ele achou que seria uma oportunidade para reunir todos para resolver as questões que estavam acontecendo entre eles. No entanto, ele fica desapontado quando o encontro acaba sendo algo diferente do que ele esperava, já que todos parecem tão cuidadosos uns com os outros que acabam sentados desta forma. Enquanto jogam um jogo de tabuleiro de romance, todos parecem terminar em situações que descrevem perfeitamente o que está acontecendo na vida real, o que faz Tasuku quase perder os parafusos do cérebro. Nesse momento, eles de repente ouvem a porta trancar, assustando Tasuku, mas Chiaki diz para ele não se preocupar, é a irmã dela. No entanto, Mano achou discretamente que a irmã dela estava prestes a enfiar uma adaga nele. Pouco depois, Chiaki se desculpa para se cuidar, e durante essa pequena pausa, Amano diz que está meio interessado na irmã de Chiaki, mas isso soa errado para os outros e ele começa a explicar de outra forma. Nesse momento, Amano recebe uma notificação no celular e logo começa a jogar seu jogo habitual no telefone. Então, Tendo vai se posicionar ao lado dele para ver o que ele está fazendo. Notando os dois, Aguri chama a atenção de Tasuku para eles, dizendo que está feliz que as coisas estão dando certo entre eles. Tasuku fica surpreso e de repente a segura para perguntar o que há entre ela e Amano, já que eles se tornaram muito próximos ultimamente. Ela responde que o vê como um irmão e embora ele possa ser bastante irritante às vezes, ela geralmente está feliz por ele porque agora ele tem uma namorada, chocando Tasuku. Ele então segura a mão dela porque ela continua sendo sua namorada, afinal. Nesse momento, Amano reclama que o jogo é chato sem Mono, levando Tendo a perguntar quem ela é. Ele começa a falar sobre ela animadamente, e é nesse momento que Chiaki retorna, chocando Tasuku, porque as coisas vão esquentar. Chiaki ouve Amano falando sobre seu apelido, Sachi, e como Mono e Nobi, o desenvolvedor do jogo, são especiais para ele, chocando-a. Chiaki pensa na primeira vez que escreveu um jogo. No início, ela achava divertida a simples comunicação entre o produtor e o jogador, mas antes que percebesse, tornou-se uma desenvolvedora de jogos freeware e a diversão desapareceu. O que começou como um passatempo, agora se tornara uma tarefa, e a única razão pela qual não conseguia parar de lançar mais jogos sob o nome Nobi era que sempre havia alguém torcendo por ela e apoiando-a com respeito e carinho. Chiaki recupera a mente e vê apenas sua irmã na sala de estar se surpreendendo, porque todos estavam aqui há alguns momentos. Ela se lembra do que Amano estava dizendo, mas escolhe ainda odiá-lo, porque essa revelação não vai mudar a forma como ela costumava vê-lo. Mas ela logo se encolhe no chão, sentindo vergonha. Então, em diante, torna-se difícil para ela conversar com Amano como Nobi, e ela cai no chão, ainda envergonhada por tudo. Depois ela vai encontrar Konoha para dizer que vai à loja, apenas para encontrá-la ofegante como se estivesse acabando de usar seu brinquedo. Vou chegar. Oh! Mas Konoha diz que está apenas fazendo alguns exercícios físicos. Quando Chiaki sai para a loja, Konoha pergunta se pode emprestar o computador dela, porque o seu não tem as especificações necessárias para assistir aos vídeos que ama. Isso deixa Chiaki curiosa sobre o que exatamente ela está assistindo, mas Konoha a apressa para fora do apartamento. Na loja, Chiaki de repente vê Amano observando-a e o chama de perseguidor assustador, mas ele se defende dizendo que estava indo para a casa dela para pegar seu passe de trânsito que havia esquecido quando a viu. Ela diz que talvez tenha que chamar a polícia sobre ele, mas percebe que seu celular está descarregado, decepcionando Amano porque ele não consegue entender como alguém da geração Z andaria por aí com o celular descarregado. Chiaki defende que sempre tem caras dando em cima dela durante o verão, por isso não verifica o celular, mas Cara diz que é tudo mentira. Ela fica irritada, perguntando o que ele sabe sobre ela, e ele responde que conhece o corpo dela. Sim, garoto, chocando-a. Ele acrescenta que a pele dela não se parece com a de alguém que toca na grama com frequência. Ela fica ainda mais irritada, perguntando como ele sabe disso, e ele responde que a pele dele também parece assim. A caminho da casa dela, Chiaki pergunta por que ele está tão preocupado com isso, já que ele joga videogame o dia todo durante o verão. Mas ele responde que sente que este verão seria diferente do usual. Chiaki imediatamente assume que deve estar relacionado a Tendo, mas Amano rapidamente esclarece que eles não têm uma data específica planejada ou algo assim. Eles continuam conversando até chegarem em casa, e ao entrar na casa de Chiaki, Amano só planeja pegar sua carteira de cartões e sair. Mas Chiaki, ao ver primeiro, rapidamente se esconde para que possa passar algum tempo antes de sair. Quando Amano se senta na sala de estar, ele de repente vê as cortinas transparentes de Chiaki penduradas na linha do outro lado da janela, envergonhando-a, então ela o chama de perdedor e diz para ele não olhar. O irmão imediatamente tenta sair, mas ela o impede e diz que ele pode olhar o quanto quiser. Surpreendendo-o, ela vai para o quarto carregar o telefone, ainda escondendo a carteira de cartões, e enquanto sorri com uma mensagem que recebeu de Sachi, Amano aparece de repente para informá-la que começou a chover, para que ela possa recolher a roupa. No entanto, Chiaki de repente se desespera e escorrega enquanto tenta proteger a visão de seu telefone e computador, lançando o telefone para longe no processo. Amano o apanha e enquanto ela diz para ele não verificar a tela do computador ou o telefone,
Bro olha pra cima e vê o site de jogos de Nobi. Ele então olha para o telefone dela e vê o nome de Mono, deixando-o se perguntando o que está acontecendo aqui. Sem escolha, ela começa a explicar, mas quando está prestes a revelar quem são Nobi e Mono, Konoha emerge debaixo dos lençóis e Chiaki diz que é ela, chocando a Mano. No dia seguinte, ele encontra Tasuku para informá-lo sobre isso, surpreendendo Tasuku, que conhece a verdade. A Mano, no entanto, acha tudo isso suspeito, já que Konoha estava agindo no dia anterior como se não entendesse o que estava acontecendo, e quando Chiaki a apresentou corretamente, tudo pareceu forçado para Konoha. A Mano finalmente declara que, embora esteja feliz que Nobi e Mono sejam a mesma pessoa, ele nunca esperou esse tipo de reviravolta. Enquanto isso, Tasuku apenas fica sentado olhando e conclui que não há nada que ele possa fazer, já que Chiaki escolheu o caminho, mesmo que ele estivesse tentando ajudar Chiaki a improvisar antes. Ele pensa em voz alta que não pode ficar feliz se as coisas entre a Mano e Tendo derem certo. A Mano fica chocado ao ouvir isso, e Tasuku sai correndo imediatamente, sabendo que acabou de cometer um erro. No caminho de volta, a Mano pensa sobre o que Tasuku disse e se pergunta se ele falou aquilo porque gosta da Tendo ou se há outra pessoa que tem uma queda por ele que o Tasuku está apoiando. Ele vai para a loja de jogos para comprar um jogo para adultos. Mas quando tenta pagar, vê de repente que Konoha também está pagando pelo mesmo jogo. Perfeito! Ela fica envergonhada e se arrepende de não ter se disfarçado hoje. Mas a Mano se pergunta se é assim que Mono e Nobi realmente são. No entanto, na saída, Konoha diz para ele não contar a ninguém, mas a mente do cara parece não processar isso. Ela então pergunta o que ele acha sobre a irmã dela, ao que ele responde que não há realmente nada, apenas que ele está surpreso por ela ser a irmã de Nobi e Mono. Ela pergunta o que ele pensa sobre Mono e Nobi. Então, e ele diz entusiasmadamente que ama os trabalhos dela, tentando conquistá-la, mesmo sabendo que ela não é a verdadeira Nobi. Ela acaba dando-lhe um soco por algum motivo desconhecido. Eles veem Chiaki, e ela se pergunta por que eles estão juntos. O idiota de boca aberta quase revela os segredos de Konoha, mas ela pisa nele antes que ele consiga. E Konoha diz que decidiram se encontrar em vez disso, surpreendendo Chiaki, que se pergunta quando eles ficaram tão próximos. Então Konoha mente que tiveram um encontro para falar sobre trabalho e coisas. Justamente então, Chiaki recebe uma ligação e de repente grita ao telefone, chocando a Mano e Konoha enquanto se perguntam o que aconteceu. Ela revela que Tasuku acabou de gritar que havia decidido escolhê-la e desligou, fazendo a Mano se perguntar se isso foi uma confissão. Um tempo depois, a Mano parabeniza Chiaki, dizendo que ter o seu crush confessando é algo para se alegrar. Enquanto isso, Konoha interrompe, dizendo que ela o teria rejeitado sem pensar duas vezes, já que Tasuku já é conhecido por estar com Aguri, fazendo a Mano perceber que ele realmente não sabe o que dizer a Aguri se Chiaki e Tasuku acabarem namoro. Konoha sugere que eles liguem de volta para Tasuku e o rejeitem imediatamente, mas Chiaki fica preocupado sobre como fazer isso. Então a Mano sugere que eles peçam conselho a um profissional em rejeições. Ele liga imediatamente para Tendo para perguntar e ela se pergunta se ele quer saber para uso próprio. O idiota responde que sim, e teme que ele esteja perguntando para que possa usar para ela diz para ele descobrir sozinho. Ela termina uma ligação com "eu te amo", e ele imediatamente se senta no banco com os outros dois, o observando por feedback. Mas o bufão expressa o quanto sua namorada é adorável, irritando Konoha, então ela lhe dá um tapa ao estilo Will Smith. A Mano então pergunta a Konoha como ela faria se fosse ela, e ela dá uma resposta inútil que não faz sentido. Então a Mano sugere que a única solução será trazer Aguri e Tendo para a reunião, para que possam resolver o problema. Em seguida, a Mano encontra Aguri para convidá-la a participar do encontro de jogadores, mas ela responde que seria estranho, já que não gosta de jogos como eles. A Mano diz que ela não precisa jogar, desde que tenha amor pelos jogos, mas ela responde que não tem amor nenhum por jogos. Ele lhe diz ainda que não importa desde que ela ame alguém que ama jogos, o que a choca porque isso é ridículo demais para ser uma qualificação para fazer parte do grupo. No entanto, ela lhe diz que seria bom estar no grupo junto com Tasuku, mas ela não quer ser um problema para eles. A Mano tenta convencê-la novamente dizendo que também convidou Tendo, mas essa louca diz que é bem normal, já que Tendo já é uma gamer afinal. Ele então oferece dar a ela seu lanche cremoso se ela concordar em entrar, e ela aceita imediatamente. Enquanto ela come seu bolo, ele pensa sobre como Tasuku se confessou a uma pessoa diferente e sente pena dela. No dia seguinte, ele reúne todos depois da escola para o encontro, e enquanto tenta falar sobre o motivo da encontro, ele de repente muda e anuncia que vai correr a toda velocidade para um videogame que será lançado no dia seguinte. Chiaki fica decepcionada, mas a Mano não conseguiu reunir coragem para levantar a tópico. Vendo o quanto ele está entusiasmado com o lançamento, Tendo comenta que já jogou uma das séries anteriores do jogo e pergunta se realmente vale toda a empolgação. A Mano revela que, apesar de não ter sido o primeiro jogo que ele jogou, foi o primeiro que tocou seu coração, deixando Chiaki perplexa. Mais tarde naquele noite, ela procura por um volume anterior do jogo e deita-se, sorrindo como se tivesse acabado de sair de um relacionamento tóxico. Konoha entra e pergunta se o problema foi resolvido durante a reunião, e Chiaki revela que nada foi resolvido porque a Mano amarelou e começou a tagarelar sobre algum disparate.
Konoha menciona que sabia que isso ia acontecer e culpa Chiaki por ser uma parte importante do problema. Ela diz para Chiaki decidir o que quer com Amano ou sua posição como Nobi, e Mono em breve se tornará instável. Chiaki concorda e Konoha pergunta diretamente se ela quer se aproximar dele ou continuar brigando com ele sempre. Chiaki fica em silêncio e Konoha diz para ela tirar um tempo para pensar sobre isso. No dia seguinte, Amano sai depois da escola para seus planos de jogo, e Tasuku vai ao encontro de Chiaki, já que os outros não estão por perto. Assim que o vê, ela começa a ter um bug. Ela diz que ainda não tem uma resposta porque não está pronta para causar desgosto para qualquer pessoa. No entanto, Tasuku interpreta mal, achando que ela ainda não tem uma resposta e não quer magoar Tendo ao tirar Amano dela. Tendo aparece nesse momento e diz que precisa da ajuda deles com algo. Enquanto isso, do outro lado da rua, Aguri encontra alguns de seus antigos amigos da escola anterior que não param de zombar dela e da grupo de encontro. Ela fica irritada e se levanta para sair, e um deles a segue, perguntando por que ela está tão irritada se o namorado dela não está entre aqueles que criticaram. Mas Amano a ignora e vai embora, irritando-a. Enquanto se afasta, ela decide ligar para Tasuku em busca de conforto, mas ele não atende porque está atualmente com Chiaki e Tendo. Ele pergunta a Tendo o que ela precisa, ajuda deles, e ela revela que desde que começou a namorar Amano, ela tem se sentido mais animada e com vontade de estar sempre perto dele. No entanto, ela reclama que Amano parece estar mais preocupado com jogos, já que ele até teve que sair mais cedo para jogar. Ela também acrescenta que ele sai para comer com Aguri o tempo todo. Mas Tasuku diz a ela para não se preocupar com isso, porque Aguri lhe disse que o cara é o irmão que ela sempre quis, aliviando Tendo. No entanto, Chiaki diz a ela que Amano não pode se separar de seus jogos, pois às vezes os coloca até mesmo antes de sua própria felicidade. Então ela tem que aceitá-lo por isso. Tasuku percebe que Tendo realmente gosta de Amano, mas quando ela não consegue parar de falar sobre ele as puxa, ela e Chiaki, para adverti-las. Mas infelizmente, Aguri aparece nesse momento e o vê. Ela fica irritada e sai correndo. Tasuku a segue imediatamente enquanto os outros dois também seguem. Enquanto ela corre, Aguri chama Amano por ajuda, mas logo se acalma quando eles explicam tudo pra ela. Ela conta que ligou pra Amano mais cedo, e quando acham que ele não vai aparecer, já que está mais preocupado com o lançamento do jogo, ele aparece ofegante. Ele fica surpreso ao vê-los e diz que pensou que Aguri tinha terminado com Tasuku e precisava de consolo. No entanto, quando ele descobre que foi tudo apenas um mal-entendido, ele se arrepende de ter se preocupado e vindo até aqui em primeiro lugar. Os outros perguntam por que ele está aqui, já que deveria estar na loja de jogos. Mas ele responde que precisou suspender isso porque isso era mais importante, surpreendendo-os. Nesse momento, Amano e Aguri começam a discutir como namorados, deixando Tasuku achando que agora ele se tornou o terceiro volante na relação deles. Após isso, Tasuku está indo embora, sentindo-se péssimo com toda a situação, quando vê Tendo também frustrada. Ele tenta passar por ela, mas ela o pega e os dois conversar. Tendo afirma que Amano tem estado mais feliz perto dela ultimamente, e ela supõe que é por causa da influência de Aguri. Tendo também diz que sente que Aguri amadureceu recentemente, o que leva Tendo a perguntar se ele acha que é devido à influência de Amano. Ambos logo percebem que Amano e Aguri estão ajudando um ao outro a se tornarem melhores, o que é um cenário ideal de casal, fazendo eles tristes. Enquanto continuam andando, ambos concluem que Amano e Aguri não são do tipo que se sentiria confortável traindo seus parceiros. No entanto, Tendo diz que às vezes, quando pensa sobre isso, percebe que o que Amano compartilha com Aguri é mais do que ele compartilha com ela. Ao ouvir isso, Tasuku sugere que eles mudem as coisas por conta própria e Tendo fica curiosa, imaginando como fariam isso. Tasuku revela que a única maneira de provar o relacionamento deles é criando fatos incontestáveis, ou seja, se conseguirem ficar sozinhos e mostrar um ao outro o quanto estão ligados. Mas a ideia deixa Tendo envergonhada até os ossos. No entanto, Tasuku adverte a si mesmo, pois não deveria estar conivente com a rival de Chiaki. Enquanto isso, alguém está espionando-os. Naquela noite, Tendo liga para Amano para contar sobre o encontro duplo com Tendo e Aguri, surpreendendo-o. Ele se pergunta do que se trata, e mesmo que seja bastante embaraçoso, ele concorda com o encontro. No dia do encontro, Tendo e Amano estão super empolgados e começam a pular como se estivessem drogados, o que causa repulsa em Tasuku e Aguri, porque o que há neste mundo caótico para estar feliz? Alguns momentos depois, Aguri e Amano ficam juntos enquanto Tendo e Tasuku correm. Mas Aguri e Amano acham que os dois estão apenas tentando encobrir o fato de que estão traindo. Seguindo isso, enquanto esperam a próxima fase de sua aventura, Tasuku e Tendo sinalizam um para o outro para dar um passo adiante com seus parceiros. Mas antes que possam, são interrompidos pela visão de Chiaki e Konoha. Konoha havia convidado Chiaki anteriormente para um encontro, mas ela alegou que tinha planos para o fim de semana, ao que Konoha respondeu que ela deveria encarar isso como se fosse um encontro com Amano, fazendo-a envergonhada. Chiaki mencionou que ainda não estava pronta para um encontro com Amano e que Amano já tinha Tendo, mas Konoha disse para ela ser mais honesta sobre seus sentimentos. Chiaki ainda demorou a responder, então Konoha disse que ela poderia simplesmente convidar Amano se não quisesse ir. Chiaki imediatamente disse que iria.
Enquanto isso, Konoha havia mencionado isso porque ela tinha espionado Tasuku e Tendo antes e percebeu que eles estavam planejando um encontro, então ela não ia deixá-los deixar sua irmã de fora. Voltando ao presente, Amano sugere que todos saiam juntos já que estão todos aqui. Em seguida, eles se divertem no montanha-russa e depois vão para uma masmorra assustadora. Amano fica animado, pois isso pode dar a ele a dopamina que não consegue de garotas. E vendo sua animação, Tendo pensa que essa pode ser sua chance de fazer com que ela mover. Assim que eles entram no calabouço, Aguri é a primeira a se assustar e agarra Tasuku no processo. Ao mesmo tempo, Tendo pisa em uma armadilha e se torna aterrorizada, atraindo a atenção de Amano, o que deixa Konoha com ciúmes em nome de sua irmã. Tasuku e Aguri seguem em frente, com Bro ainda lutando para segurar a mão de Aguri. Enquanto isso, quando Tendo se vira para falar com Amano, de repente percebe que eles saíram pela porta de saída. Konoha joga Amano e Chiaki para fora do outro lado, e Amano pergunta, o que diabos ela pensa que está fazendo? No entanto, Amano percebe que Chiaki está estranhamente quieta e pergunta se ele está bem, apenas para ela desmaiar em cima dele. Ela acorda depois e Amano pergunta se ela está realmente bem, porque parece que está com pouca sangue agora. Konoha sai imediatamente para buscar bebidas para que os dois possam conversar. E justo quando Chiaki tenta dizer algo, Amano recebe uma ligação de Tendo. Ele se desculpa imediatamente para atender a ligação, mas Chiaki diz para ele não deixá-la toda sozinha aqui. Então ele volta para se sentar, dizendo que vai falar com Tendo mais tarde. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui, deixando-a envergonhada, imediatamente. Ela responde que Konoha a forçou a verificar isso para um encontro. Isso leva Amano a perguntar com quem ela vai a um encontro. Com isso, mas isso a deixa ainda mais constrangida, e ela diz a ele que não é da sua conta. Depois de um pequeno silêncio, Chiaki de repente pergunta a Amano o que ele pensa sobre Nokimono, e ele responde que eles são muito importantes para ele, embora ele ainda não tenha processado completamente que eles são Konoha. Chiaki pergunta se eles são mais importantes para ele do que Tendo, chocando-o enquanto ele se pergunta por que ela está perguntando isso. Ela não diz nada, e ele revela que Tendo é importante para ele também, pois tem o privilégio de estar num relacionamento com ela. Ele acrescenta que Aguri, Tasuku e ela também são importantes para ele, já que nunca pensou que faria tantos amigos com quem poderia sair, considerando que costumava ser solitário, sem habilidades sociais. Tudo começou naquele dia em que Tendo se aproximou dele. No entanto, ele acrescenta que ainda dói não saber o que Tendo pensa dele, deixando Chiaki com ciúmes. Konoha retorna sem bebidas para chamá-lo de idiota, e depois Amano sugere que eles voltem para onde os outros estão. Mas Chiaki diz que prefere ir para casa e pede para ele aproveitar o resto do encontro com Tendo, mas Amano não acredita nessa bobagem. Ele agarra a mão dela e a puxa com ele. Eles retornam para os outros e assistem ao desfile, onde Tasuku finalmente consegue segurar a mão de Aguri. Amano também segura a mão de Tendo e Chiaki se diverte com risadas com Konoha. Alguns dias depois, o grupo de jogadores faz uma viagem para se divertir. E ao chegar ao resort, Tendo menciona que ouviu dizer que Amano comprou recentemente um jogo inútil. Amano concorda, dizendo que inicialmente achou que tinha comprado algo incrível, apenas para perceber que é apenas um jogo de Fortnite de baixo orçamento e está triste por não poder devolver, o que significa que desperdiçou muito dinheiro. Aguri interrompe dizendo que os jogos são caros demais para começar. Mas Tasuku,